Bom dia a todo mundo. Vamos dar início, então, a mais um plenário da 10 de agosto de 2022. Peço desculpas, porque semana passada, que seria a reunião ordinária, nós tivemos que... nós estávamos em Brasília, então não pôde ser realizada esta plenária. E aí, peço aqui para... Estamos aqui com o doutor Ricardo e o professor Kimura, que está presente hoje em nossa reunião, já retomando aos poucos as suas atividades, o que nos traz alegria por podermos contar com o retorno já dele às nossas reuniões. Então, peço aí para que a gente dar início. Então, Ricardo, você quer trazer aí liberação para a gente começar, então, a nossa plenária? Não, Paulo, só queria mais uma vez agradecer a sua atuação e dar boas-vindas ao Kimura. Kimura, boas-vindas de novo, a gente ainda não teve a oportunidade de se conversar. E, Paulo, pode começar, e como eu falei, eu peço desculpas que eu estou em trânsito para ir para a minha sala, então eu vou ficar ouvindo, mas eu vou desligar a câmera, que eu vou estar mais 10 minutos, eu vou estar na minha sala, daí eu volto a ligar a câmera se precisar, mas qualquer coisa eu interrompo em alguma fala, que é alguma coisa que eu preciso tirar dúvida ou falar com vocês também, tá bom? Um abraço, Kimura, um abraço a todos. Paulo, pode começar, por favor. Obrigado. Falou. Obrigado. Kimura, você quer falar alguma coisa? Estamos agora online. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença na plenária da Serem Virtual. O alcance da plenária virtual realmente é muito maior do que se fizermos presencial, pelo menos nesses moldes. Quero agradecer em público a todos, também do Paulo Fernando e também de outros colegas da diretoria, Luciano, Ricardo, por manterem em pé nesse período meu de afastamento. Estou voltando aos poucos, ainda não voltei a carga total, mas estamos voltando para tudo, tá? Muito obrigado. Obrigado, gente. Então, dando início, nós vamos tratar de algumas pautas com relação à Resolução 4 de 2006 e as implicações. Nós vamos passar pela moradia novamente com vocês, as questões de visitas e orientações dadas pela Comissão Nacional com relação a credenciamento, credenciamento provisório e aumento de vagas. Também vamos passar, reforçar algo que vocês devem ter recebido pelo Ministério da Saúde sobre as contas bancárias. Essa semana, já na terça-feira, foi emitido um comunicado pelo Ministério da Saúde. Então, nós vamos informar que algumas pessoas perguntaram se isso era real, se era válido, e sim, é real esse informe. E os informes da Comissão Especial de Residência Médica, da Secretaria Estadual da Saúde, referente a alguns tópicos importantes com relação à seleção pública e algumas de ordem da parte mais financeira aqui da SES. Dando as boas-vindas a todos, vamos então falar. Acho que vamos pedir para que todos desliguem o seu telefone ou o seu microfone, para que a gente possa, então, conversar com mais tranquilidade. A internet aqui na secretaria não está muito das 10 mais, mas vamos lá. Vou tentar ser breve. Artigo 1º da Resolução 4 de 2006, para quem ainda não teve o conhecimento, e isso é uma ordenação da secretária da Comissão Nacional, que tem feito um esforço para remanejar. Ricardo, se você puder desligar o telefone, ativar o mudo, eu agradeço. Em relação a uma normativa que ela vem batendo, a necessidade de uma ordenação em relação às vagas, né? Um dos assuntos
muito debatido nesse simpósio, nesse seminário que teve no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, é a questão de ociosidade nas vagas não ocupadas pelos programas de residência médica. E nós precisamos sempre definir ou sempre se preocupar em dar definições claras dos termos de ociosidade, e foi um dos tópicos que nós tentamos colocar, e a ociosidade talvez não seja real. Esta ociosidade se dá por diversos fatores e bastante importantes para nós. Então, mas ela vem numa levantamento de bolsas, de vagas, de dados, e isso está impactando e vai impactar, então, aos programas. Então, o artigo 1º fala que a instituição responsável pelo programa de residência médica, que não matricular novos residentes de primeiro ano por período superior a 12 meses, deverá solicitar autorização prévia à Comissão Estadual de Residência Médica, local para abertura de processos seletivos na área correspondente. Ou seja, e o artigo 2º trata que a Comissão Nacional cancelará o programa de residência médica da instituição que não matricular novos residentes de primeiro ano num período correspondente à sua duração do programa. Então, essa resolução está vigente, ela, então, deve ser obedecida, e, partindo desta resolução, alguns atos já foram instituídos. Um deles foi feito um levantamento daquelas instituições que não realizaram matrícula, já tiveram um dia residentes, porém não realizaram nenhuma matrícula nos últimos anos. E a solicitação, e aí, consequentemente, eles serão cancelados, mas não retirados do sistema. Por quê? Para se manter exatamente a integridade histórica desses programas. Então, aqui, no estado de São Paulo, foram 312 programas de 1.040 no total Brasil. Isso dá 23% dos programas que estão no estado de São Paulo, que estarão sendo considerados inexistentes, e aqueles que se interessarem vão ter que fazer a solicitação de credenciamento provisório para prosseguimento desses programas. Então, esse foi a primeira limpa, vamos dizer assim, apresentado, inclusive, no seminário de residência médica, que aconteceu na última semana pelo Ministério da Educação. Esses números não estão totalmente coletados. De São Paulo, sim, porque aqui a Serem em São Paulo entregou todos os dados, realizou todos os levantamentos, e foram apresentados os dados dos 3 buscas que solicitaram para nós, até complementamos com algumas, entre elas, vagas que estão autorizadas, vagas que têm financiamento e não são completadas, e não são nem colocadas em seleção pública, e também ficam aí porque não são preenchidas. Um exemplo clássico é na medicina de família e comunidade, algumas instituições com 100 vagas aprovadas, sendo que todas financiadas pelo Ministério da Saúde, e que colocam aí 6, 5 residentes por ano nos últimos 6, 7 anos. Então, isso impacta o orçamento do Ministério da Saúde e automaticamente traz problemas também nas questões de ociosidade. Consequentemente, esse é um estudo que está sendo feito, levantado pela Comissão Nacional e com o apoio das Serems de todo o país. Foi aprovado também, na última plenária, a matriz de competência, chama atenção para o nome dado, que é o aprofundamento do conhecimento de programa avançado de cirurgia geral. Então, o pré-requisito para acesso ao programa de 2 anos de ano adicional, né, de cirurgia, o pré-requisito é cirurgia geral, exclusivamente cirurgia geral.
Em 3 de agosto, houve a abertura e o fechamento do sistema da Comissão Nacional para a solicitação do credenciamento provisório de ano adicional de cirurgia vascular, neurologia e de ortopedia para 2023. De forma excepcional, foi realizada esta abertura e fechamento no próprio dia de 3 de agosto, que foi uma segunda-feira passada. Acho que não foi segunda, foi quarta-feira, foi um dia da semana, acho que foi dia 1º de agosto. E a comunicação foi dada diretamente pela Comissão Nacional e as sociedades e especialidades às Correios. As Serems não foram informadas de que o prazo seria dia 1º de agosto e foi aberto na segunda-feira. De qualquer forma, entendo eu, pelo menos com quem eu conversei, que tinham projetos pilotos, aqueles projetos pilotos que foram cancelados a partir de 2023, eles deixam de existir, de cirurgia vascular, neurologia, eles deixaram de serem cirurgia vascular de 3 anos e neurologia de 4 anos, retomam a ser cirurgia vascular de 2 anos e neurologia 3 anos a partir de 2023. Os residentes que entraram este ano tiveram o edital pelo projeto piloto, vão terminar esse período, mas os demais, a partir de 2023, deixam de existir. E aí teve também a ortopedia, ano adicional de ortopedia, foi também chancelado a abertura de projetos pilotos. De ano adicional de ortopedia. Desculpa. Programas com atos autorizativos, aqui é um ponto importante, de credenciamento provisório, eles devem estar assegurados no financiamento de lucros. Esta é uma orientação dada explicitamente pela CNRN, mas nós vamos aí conversar um pouquinho mais sobre este assunto. Os programas que têm seu ato autorizativo, o número de vagas superior ao colocado em seleção pública, eles devem solicitar a redução do número de vagas. Creio que isso explicado exatamente por essa necessidade da Comissão Nacional em saber exatamente o número quantitativo de vagas que nós temos. Segundo, a fim de evitarmos problemas com relação a alguns mandatos de segurança que são ganhos pelos candidatos e eles acabam sendo transferidos para instituições na qual elas têm o ato autorizativo deste número de vagas superior, porém, não tem financiamento dessas vagas. E aí ocorre que é colocado apenas as vagas que têm financiamento em seleção pública. Porém, para o juiz, existe a vaga. E para a Comissão Nacional, se existe vaga, o financiamento também existe. Não há como, daqui para frente, pelas normativas adotadas pela secretária, pelo plenário da Comissão Nacional, na verdade não é a secretária, mas pelo plenário da Comissão Nacional, não há como autorizar atos autorizativos para quem não tiver financiamento. Temos aquela questão que o Ministério da Saúde exige que para financiar um programa de residência, deverá ter o seu ato autorizativo pelo MEC. Então, é a discussão de quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, e a gente fica num dilema. Por isso, eu acredito que a gente vai aqui chegar a uma conclusão de que nós vamos manter esta visita de credenciamentos provisórios ou mesmo de aumento de vagas. Isso está aqui para que a gente possa fazer essa discussão e dar realmente vamos dizer assim, um andamento, um encaminhamento de orientação para todas as Correios que estão aqui no estado de São Paulo. Também isso vai dar continuidade, com certeza, a essa discussão, uma vez que, apesar de levantarmos repetidamente durante essa questão para o plenário, não houve uma escuta do que a gente estava colocando da problemática, o que nos obrigou
hoje já fazemos aí alguns contatos e conversar com outras Serems que também estão repensando nesse processo. Já dou a palavra para vocês, só para a gente dar um seguimento aqui e terminarmos uma apresentação mais rápida, né? Eu vou também falar sobre moradia, e essa questão da moradia também tem sido... Ontem tivemos uma colocação da nossa secretária no grupo dos presidentes, que está junto ao MEC agora, já foi definido algumas orientações, mas que está junto ao Ministério da Educação, uma posição com relação à moradia. E também lembrar aos senhores da necessidade de colocar no edital a questão se vocês vão, se não vão, como é que vão ser as questões de moradia nos seus editais. Isso eu lembro que precisa também ser colhido a ciência do médico residente no ato da matrícula, quanto à concordância ao que foi ofertado em edital como moradia. Isso são orientações que nós demos lá, acho que 1 ou 2 anos atrás, e o assunto ainda está complicado para todos, né? Entendendo que moradia está no último decreto 7562 de 2011, consta como um direito ao residente. Sabemos que eles exploram e querem mais a questão de pecúnia, mas a pecúnia não está, pelo que o Poder Executivo, tanto da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, como colocação de COJUR em documento que foi apresentado junto à Comissão Nacional, não é algo que deva ser concedido, a pecúnia, pelo menos até o momento. É assim que entendem tanto o Poder Judiciário da Secretaria Estadual da Saúde, quanto a questão no Ministério da Educação. De qualquer forma, nós tivemos no ano de 2022 essa escrita no nosso edital da responsabilização. Nosso edital é um edital plural, é um edital que conta com uma série de outros coremes, né, de que seria a responsabilidade dos programas das instituições executoras, e que cabe a cada instituição executora e sua coreme regional avaliar as condições e sua capacidade física para oferecer a moradia aos médicos residentes. Cabendo, então, a eles um estudo, uma sugestão até de condições socioeconômicas e tudo mais. Isso estava no edital e, acredito, continuará, até que a gente tenha uma posição, uma resolução dada pelo Ministério da Educação sobre o assunto, regulamentando, como diz ali, o item 3 do parágrafo 4 da 7562 de 2011. Então, só para finalizar a nossa parte, enquanto e passar a todos, então, aí as inscrições para a fala, credenciamento e recredenciamento, credenciamento provisório e aumento de vagas, há esse tema, financiamento obrigatório por documento. As vagas autorizadas a tempo deverão ser colocadas em seleção pública, em obediência exatamente à Resolução 4 de 2006, que diz que, se não for colocado, em prazo de 1 ano, deverá ser pedida a permissão à Comissão Estadual de Residência Médica. Vou interromper por aqui, que eu acho que essa é a parte que a gente tem que apresentar, depois um informe do Ministério da Saúde e, em seguida, a gente faz os informes da Comissão Especial de Residência Médica. Então, estão abertas as inscrições. Eu havia visto a mão do Renato. Renato, por favor. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Uma questão que você comentou há pouco quanto aos atos autorizativos, eu tenho uma dúvida especificamente em relação à possibilidade de solicitar um aumento de vagas, mesmo sem tendo bolsas públicas disponíveis para tal. A gente já tem programa de residência médica aqui que eu tenho
parte das bolsas que são cobertas pelo Ministério da Saúde e parte das bolsas que são cobertas pelo nosso financiamento mesmo, financiamento local, privado. E a nossa solicitação, que foi feita há pouco, na verdade, que a gente entrou com um pedido de aumento de vagas, justamente visa o aumento de vagas independente de financiamento de bolsa. Isso pode ser atendido de maneira clara, eu só queria deixar isso de maneira bastante clara, se eu não estou incorrendo em nenhuma falha técnica em relação à solicitação que foi feita. Veja, eu vou falar como eu vejo, né? Primeiro, se você já tem esse programa, e esse programa é financiado pelo Ministério da Saúde, provavelmente você não poderá concorrer ao edital, que normalmente tem saído como programas novos. Então, acho difícil que você tenha condições de solicitar isso ao Ministério da Saúde. Consequentemente, Solicitação da bolsa, você está falando? Solicitação de bolsa. A bolsa, tá falando, né? a bolsa. Não, Solicitação independente de bolsa. A minha preocupação não é bolsa, a minha preocupação é a validação da solicitação de novas vagas. Você pode solicitar, sim, mas quem será o órgão financiador? Financiamento privado. Provavelmente eu não vou conseguir financiamento público no mesmo dia. Sem problemas. Sem problemas. Ok, Sem obrigado. problemas, tá? O que eu estava colocando é que, se por um acaso aqueles que têm programas e desejam solicitar uma vaga, aumento de vagas para concorrer às vagas do Ministério da Saúde, os editais que nós conhecemos até hoje são editais para programas novos, eles não estão realizando para o aumento de vagas. Então, por isso que eu coloquei isso. Tá? Não, é perfeito. Obrigado. Mara? Oi, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta. Eu entendi que isso vale para todos os programas, não é só para os básicos. Por exemplo, UTI pediátrica, que é uma subespecialidade. Se não tiver ingresso por um ano, também entra nessa mesma regra que o senhor está explicando, de ter que manter o interesse. Não. Mara, você é de onde? Desculpa. Eu sou do Hospital Mário Gatti de Campinas. Ok. Então, Mara, essa discussão também foi feita porque ficaria uma coisa, anos adicionais, e áreas de atuação que tem um ano só, né? Foi uma questão colocada no último plenário, para a plenária, e aí a discussão era como é que vai fazer, porque ficou um primeiro ano sem ninguém. Aí, no segundo ano, como é que faz? Tem que fazer um novo credenciamento provisório? Fica uma coisa meio ilógica. Então, em discussão, o plenário definiu, claro que isso vai ter que sair uma nota técnica, ainda para chancelar isso que foi discutido, foi sugerido à secretária da Comissão Nacional que esses casos, né, eles teriam o mesmo tempo que o programa-mãe. No caso da UTI pediátrica, há um programa-mãe pediatria, 3 anos. Então, após 3 anos vago, é que, então, teria que ser refeito o credenciamento provisório. Mas isso foi uma colocação em plenária pela SEREM, pelos órgãos que estavam ali representados, e estou aguardando a ata para ver como vai estar escrito tudo isso, né? Mas eu acredito que, para valer, isso teria que ter uma nota técnica esclarecendo que vai ser feito pela Comissão Nacional. Ok? Não sei se foi claro na minha colocação. Juvencio? Bom dia a todos. Bom dia, Paulo. Bom dia, doutor Juvencio. Eu fiquei com uma dúvida em relação à questão das bolsas de credenciamentos anteriores. Eu vou dar um exemplo claro aqui do hospital. Nós temos um credenciamento, autorização de bolsas de 20 numa especialidade, mas nós só temos bolsas para 16.
Então, pelo que você comentou no início, eu deveria solicitar a redução do número de vagas. E aí a questão que fica, que isso pode ser provisório, eu talvez não tenha financiamento hoje, mas amanhã eu posso conseguir esse financiamento através desta ou daquela fonte. Como é que fica isso nesse número de bolsas, de vagas que foram reduzidas para aumentar novamente? Né? Essa é uma questão que a gente tem que lidar bem. O que choca um pouco de preço é algumas notícias em que colocam 44% das vagas de residência médica encontram-se desocupadas. Tá? Então, isso vem, vamos dizer assim, trazendo um desconforto ao Ministério da Educação com relação a isso. Muitas dessas vagas, elas têm o seu ato autorizativo, porém, elas não são colocadas em seleção pública porque não tem total financiamento. Né? Eu não estou nem falando daquelas, como eu disse, que tem vaga, tem financiamento e não tem procura. Isso também gera ociosidade do número de vagas. Então, nós estamos falando especificamente dessas vagas que não são colocadas. E, é claro, não colocou no primeiro ano, não colocou no segundo ano, eu acho que é porque não teve o apoio financeiro, e aí fica aí número de vagas com atos autorizativos, mas que não são colocadas em disputa, e, portanto, vagas ociosas. Tá certo? Então, é nesse sentido que nós estamos tentando reorganizar a questão nacional. Agora, a partir do momento que você vai ter a opção de fazer uma solicitação do aumento do número de vagas para o ano seguinte. Então, se você fecha hoje, mas consegue esse financiamento, ok, vamos dar cabo de fazer esse credenciamento, o atendimento de visita para um aumento de vagas deste programa. Não, eu entendi, claramente eu entendi. Só estaria imaginando como fazer para novamente ocupar conseguir o financiamento, então eu tenho credenciamento para 20, através de um processo financiamento para 15. Isso, vai ser um processo de aumento de vagas. É um processo de aumento de vagas. É um PCP novo e colocado para aumento de vagas com necessidade de visita. Porque são duas coisas diferentes e você deixou muito claro, né? Existem aqueles programas que não preenchem porque não tem financiamento, mas teria a capacidade de preencher. Por exemplo, clínica médica, cirurgia, e vai para dermatologia, e vai por aí afora. Agora, existem aqueles programas que não preenchem porque não tem procura, né? E você citou muito bem, alguns programas importantes, como Saúde da Família e da Comunidade, que não preenchem, tem mais vagas do que candidatos interessados. Esse tem uma característica diferente do que aqueles outros. Mas, ok, para tentar minimizar essa questão, eu acho válido essa ideia. Obrigado. Tá? Eu estou trazendo isso porque, inclusive, já nessa última plenária, algumas instituições de Minas já começaram a fazer isso. E, assim, nós temos um problema que está aí, está posto, né? Para vocês, e eu acho que vale a pena eu colocar para vocês. A instituição tinha 8 vagas em um determinado programa, porém, só coloca 7 vagas, porque só tem financiamento para 7 vagas. Uma candidata, uma médica residente de um determinado programa, queria mudar-se para o estado de São Paulo, para uma determinada região, e aí tinham 2 instituições, essas 2 instituições estão ali. Uma tem 2 vagas, está completa, a outra tinha 7 vagas, estão completas, porém tem um ato autorizativo para 8. O juiz, então, demanda que seja colocada essa candidata, essa residente, naquela vaga que estava vazia. O problema é que o juiz não contou com uma questão: quem vai pagar esta médica residente que está se voltando?
Aquém do que ela também não tinha nem o direito de pedir a transferência, porque ela está sendo transferida por um motivo que não justificado. É o marido que está vindo, só que o marido não é funcionário público, ou seja, a questão não atende à resolução 01 de 2017, que é exclusivamente para quem for funcionário público das Forças Armadas, federais, que poderá ser feito. Se o cara trabalha com instituição privada, ele não tem o direito de vir ser transferido, mas o juiz também não observou isso. Ela entrou, então, com mandato de segurança e o juiz deu o direito para ela vir para essa instituição. Muito bem, ela está na instituição. Aí volta a súmula para dentro da Comissão Nacional. Discussão: quem vai pagar? Existe Bolsa Secretaria Estadual da Saúde, existe Bolsa Ministério da Saúde, mas não existe essa bolsa para essa menina. Quem vai pagar é a instituição? Quem vai pagar? A Secretaria Estadual está com os cofres fechados, como vocês sabem, não há orçamento, né, que eu possa liberar. Então, essa é uma questão. Aí vamos falar, o Juventus tem 4 vagas aí com ato autorizativo, não tem financiamento. Se o juiz, se alguém determinar que vai para você, quem vai pagar? A Corê, que não recebe nada, né? Então, essa é a situação que a gente está tentando evitar ou minimizar, correndo atrás sempre do próprio rabo para a coisa andar num eixo. Então, são essas reflexões que eu posso fazer com vocês aqui nesse momento. Laércio. Bom dia a todos. Bom, o judiciário paga, né, a bolsa, com agora o aumento que eles vão ter, eles já devem pagar a bolsa também. Uma boa saída. Pois é. Essa questão da ociosidade sempre girou, historicamente gira em torno dos 40%, né? É um grande problema mesmo. Mas a minha pedra no sapato ainda continua sendo a moradia com os processos. Eu não sei se dá para vocês enxergarem bem, mas estou colocando aqui. Eu vou ler. Quer compartilhar? Você quer compartilhar, Lárcio? Tem como compartilhar? Eu teria que entrar no web WhatsApp aí para passar, mas é assim, olha, o escritório Furtado Guerini, uma propaganda do escritório. E eu não sei por que alguns alvos específicos, mas está escrito aqui: se formou ou está cursando a residência médica no HCRP/USP ou Santa Marcelina e não recebeu auxílio moradia, né, uma interrogação, você tem direito a uma indenização de até R$50 mil. Veja as decisões favoráveis a seguir. Aí tem um link para você ver decisões favoráveis. E nós estamos recebendo uma enxurrada de processos e eles estão com busca ativa, vários escritórios com busca ativa de clientes. Bom, o nosso jurídico aqui encaminhou para a OAB, isso é antiético da parte dos advogados, mas também não faz diferença nenhuma, né? Nessa questão desses processos, pode sair uma decisão aí do Ministério, que nós já estamos esperando também uma novidade há vários meses, e provavelmente, quando sair a decisão, nós vamos ter o prejuízo já colocado para as instituições e o questionamento, que nós já discutimos também isso em reunião da própria CEREM, algumas direções de instituição, ou reitorias de instituição, posicionando claramente que não é possível manter um programa de residência com esse assédio e essa demanda judicial que está vindo em avalanche. Foi constituído um grupo para poder tratar desse assunto. Eu acabei entrando no grupo e eu tinha feito uma sugestão de oferecer um grupo, ou esse grupo da moradia, ou um outro grupo para os judiciários das instituições, para que pudessem discutir entre si, estabelecer teses, né? E a manutenção de uma tese mais constante facilita que os juízes, que são vários juízes em várias comarcas, tenham um entendimento mais uniforme sobre o assunto.
Aí a instituição que tivesse interesse participaria, a instituição que não tivesse interesse não participa, né? É só uma forma dos advogados das instituições manterem algum nível de contato em alguma questão que eles possam se auxiliar e manter uma tese mais uniforme. Eu estou só passando essa preocupação. É o segundo site que eu vejo que tem essa busca ativa. Eles estão buscando nas UBSs, nas UPAs, onde os egressos acabam buscando os primeiros empregos. E eles teve um problema aqui com um escritório que já estava com 150 egressos, grande parte desses egressos da nossa instituição, o Santa Marcelina, fazendo essa busca ativa. Alguns desses egressos que acabaram depois desistindo do processo, porque entenderam o que estava acontecendo, questionaram sobre a instituição, né? Que se isso tinha algum conflito de interesse, alguns, inclusive, se mantêm aqui na instituição. E os advogados dizem que não, que quem paga é o Ministério da Saúde. E que, inclusive, o que foi passado para mim por um desses colegas que eu conversei, é que o hospital recebe esse dinheiro e está fazendo uma apropriação indébita desse valor. Então, eles colocam, de fato, o egresso como uma vítima de má-fé, inclusive, né, com uma apropriação indébita. Então, eu acho que todas essas questões, eu acho que a Serem vem passando constantemente de forma muito eficiente. O contato da Serem com as Corem está constante e a gente está bem assistido nesse aspecto. Mas me preocupa esses mais distantes, né, que dependem aí de leis e que dependem do Ministério. Obrigado. Laércio, eu vou dizer para você, eu aqui tenho feito busca ativa do sistema da Comissão Nacional, recebo do nosso processo jurídico, como eu já falei, o nosso procurador aqui da Secretaria de Estado já manifestou, inclusive, de que é entendido de que já se paga isso, está incluso, né? Quando ele parte da premissa, só para vocês terem uma noção, eles partem da premissa de que o valor da bolsa é de 2006, 2016, acho. 2.600 de alguma coisa, e que a complementação para 3.330, na época, quando ele fez essa parecer, por ser uma portaria interministerial, que não é devida ao governo do Estado de São Paulo atender, o atendimento não seria isso, apesar que acabou atendendo, né? Já seria a complementação para isso é o lado do direito, do poder aqui. E uma outra questão que eles citam nessa defesa é que não tem, e essa menina perdeu, mas foi um julgamento já transitado e já perdeu, que eles não têm também o direito à pecúnia, tá? E aí o jurista ainda coloca que o importante é que, quando a pessoa se inscreveu, ela tinha um edital e que nesse edital estava escrito que não era devido tal. A gente sabe que isso não existia na Secretaria Estadual, no edital da Secretaria Estadual, passou a existir em 2020 para cá, né? Não tinha, né, esse item com relação à moradia. E isso faz com que haja esse pedido. Que nós tenhamos conhecimento, não teve ninguém recebendo isso até o momento. Surgiu aquela sua ideia, inclusive, que foi posta com relação a esse contato com os advogados das instituições. Eu acho, né, é uma moção que tem que partir de vocês, como eu já coloquei, é algo que tem que partir das instituições. Para isso, vocês têm esse grupo que está aí, aqueles que não estão no grupo poderiam ser acrescidos, né? Esse grupo que, vamos dizer assim, em defesa da
instituição, residência médica dentro da Secretaria, dentro do Estado de São Paulo. Colocaria mais como isso. Eu acho que vocês devem se fortalecer nesse sentido, com esse posicionamento de diversas instituições, mais ou menos seguindo a mesma linhagem, né? Seguindo linhas de defesa, demonstrando a total incapacidade de promover esse tipo de... É algo do governo do Estado? Não, é algo de quem? Das instituições de ensino e que tenham programas de residência médica que deverão estar realizando. Do outro lado, nós temos o compromisso dado, colocado, e novamente eu peço, eu só posso trazer coisas viáveis, né? Então, eu vou ter que aguardar a ata que vai ser publicada, vai ser aprovada agora em agosto, 24, 25, da fala do nosso presidente do CESU, que é o Dr. Wagner das Boas, e vamos observar o que ele vai vamos colocar na ata. Lá, ele assumiu esse compromisso de que estaria com um documento praticamente pronto a ser apresentado. O que virá, também não sei. Palavras dele será bom tanto para um lado como para os demais. O que significa isso? Também não sei. Então, nós temos que aguardar realmente esse posicionamento. O comunicado último foi ontem à noite, de que estava dependendo só do MEC agora, conforme a fala da nossa secretária. E por isso que eu vou pedir aí para vocês darem mais esse tempo. É muito desagradável isso para a gente, porque a gente tenta acompanhar ao máximo as questões, mas sempre há uma dúvida, né? Então, tem um deputado, que é o deputado Irã, que está com essa demanda, questão de moradia, e que a última atualização desse documento estava dependente do MEC. Este é a colocação da secretária junto a nós. Ok? Agradeço mais uma vez, acho a sua... Pode falar. Não, só mais uma. Por exemplo, eu não sabia e não pude subsidiar o jurídico, e acho que o jurídico também não sabe disso, pelo menos da minha instituição, desse ponto que você colocou, daquele aumento que teve dos 2.000 e pouco para 3.000 e pouco, que incluía a moradia. Essas trocas de informação que eu acho que podem ajudar muito as instituições, né? Eu até depois vou te pedir para onde que tem esse esclarecimento de que foi por moradia, e vou te pedir depois para subsidiar aqui o meu jurídico. Mando para você, é uma posição, do Poder Judiciário Estadual. Então, eu mando para você dar uma mais forte ainda. E nós tivemos uma audiência aqui de conciliação, por exemplo, essa semana retrasada, que foi a residente que está cursando ainda, estava exigindo o pecúnio, e foi oferecido para ela a moradia. Falou, nós estamos com a moradia, tem um programa de moradia. Você quer a moradia? Ela falou, não quero. E isso, a informação é que não pode ser utilizado na defesa depois que foi ofertado na audiência de conciliação a moradia, e que a residente recusou a moradia também. Então, essas situações que envolvem judiciário são sempre muito complexas. Muito obrigado. Obrigado. Doutor Rui. Paulo, só queria perguntar para você a respeito do nosso programa do Hospital 9 de Julho de radiologia, que existe um parecer no sistema da Comissão Nacional favorável a credenciamento e encaminhamento a Serem. E até hoje nós mandamos ofício para a Comissão Nacional com cópia para vocês, que a gente não sabe se existe o credenciamento provisório, qual é essa manifestação da Serem que a Câmara Técnica pediu, e porque a gente está nas vésperas de soltar um edital de concurso e a gente não sabe o que fazer. Doutor Rui, faz um favor para mim. Qual é o número do protocolo do PCP?
Agora, de cabeça assim, eu não sei. Então, Eu posso me te manda, enviar porque o que eu posso dizer para o senhor é o seguinte: esse assunto foi tratado, eu lembro de ter visto alguma coisa, mas eu preciso do número do protocolo. Não tenho também condições de responder isso para o senhor neste momento. Mas o senhor tenha certeza de que, se está faltando alguma coisa, está faltando algum documento, algum esclarecimento, nós já pedimos esses esclarecimentos lá em cima. Então, se o senhor me passar o número do protocolo do PCP, eu dou uma resposta para o senhor assim que terminar a nossa plenária. Pode ser? Obrigado. Ah, Pode ser. fala, Renato. Eu só queria fazer voz, na verdade, à fala do Laércio, que no levantamento que foi feito pela Serem, em relação à moradia e auxílio moradia, tá? O levantamento que foi feito pela Serem em abril, das 96 Coremes de São Paulo respondentes, quase 2/3 delas, ou melhor, 1/3 delas, 38, já tinham recebido, e até abril, processos relacionados à solicitação de auxílio moradia de casos pregressos. Ou seja, nada daquilo dedicado à moradia daqui para frente, mas daquilo que tinha direito pelo entendimento dos seus advogados. Então, eu acho que nós somos, nessa comissão, que a gente acabou fazendo um grupo de WhatsApp discutindo assuntos que tem poucas pessoas, e o Laércio veio a engrossar essas poucas pessoas que estão ali. Eu faço uma solicitação para que todos os envolvidos participem, porque as atividades podem, sim, ter mais representatividade se a gente tiver um número maior de Coremes ali representados. Nenhuma Coreme, ou melhor, nenhum programa de residência médica, seja pequeno, médio, grande ou mega residência, foi poupado ou está sendo poupado dessas ações. Isso vai afetar a todos, seja aqueles que têm financiamento público do Ministério Público, na verdade, estadual, seja federal, ou seja, até mesmo aqueles que garantem as suas bolsas de residência. Então, isso vai afetar, já está afetando a todos. Então, a gente precisa ter, sim, a meu ver, até mesmo para parar o nosso arrefecimento, para a gente voltar a ter uma atividade um pouco mais plena em relação a esse assunto. E essa proposta que ele fez de colocar os jurídicos em contato, eu posso dizer até mesmo por nós, o nosso jurídico se sentiu super favorável a esse tipo de encontro, é só uma questão mesmo da gente pegar, alinhar as pontas e fazer esse alinhamento, mas é muito importante que outras Coremes venham a engrossar esse caldo. Eu acho isso é uma súplica, na verdade, que eu faço em nome do nosso programa de residência. Adriana. Olá, Paulo. Bom dia a todos. Adriana não, desculpa, doutora Adriano. Não fica bravo obrigado. comigo, não. É que eu vi iPhone de Adria, né? Eu pensei que fosse alguém conhecido, mas tudo bem. Embaixo está escrito Adriano. Professor Adriano Beneghini, por favor. Pelo menos você não pôs o pronome neutro, né? Então está tudo bem. Então, eu tenho estudado esse negócio faz algum tempo, e até onde se saiba, não existe nenhuma ação em trânsito julgado. Portanto, as cartas estão na mesa. Alguns ganhos para o impetrante, alguns ganhos para o impetrado, mas nada decidido. Eu descobri recentemente que a busca ativa que esses escritórios fazem é com a seguinte retórica: vocês receberam o auxílio moradia, porém a instituição que vocês estavam ficou com esse dinheiro. E vocês têm o direito de exigir que a instituição lhes repasse o dinheiro recebido. É esse o discurso que entra na cabeça dos médicos residentes e que pega aqueles oportunistas ávidos por fazer alguma coisa. Essa última semana nós recebemos aí mais dois processos, acho que a gente já deve estar com uns 12 por aí, e nós estamos defendendo como temos defendido todos. E eu concordo que os jurídicos devam se conversar para que todos eles vão na mesma linha. E eu vejo essa história com dois momentos. Daqui para frente é uma coisa e daqui para trás é outra.
Daqui para trás não tem jeito, não tem como resolver, até sair uma ação em trânsito julgado, dando ganho de causa para o impetrado. Agora, se isso acontecer em favor do impetrante, acabou a residência médica. Ninguém mais vai ter força para manter o protocolo do jeito, o esquema do jeito que é hoje, e o que o Kimura já falava anteriormente, a residência médica no Brasil vai acabar. É isso, gente. Eu estou aqui procurando, tem uma... Eu até sei por que está saindo tudo isso, né? Em 2013, teve uma normativa e, recentemente, aqui a Comissão Especial de Residência Médica recebeu um documento de prestação de contas contra um financiamento do Ministério da Saúde, que é o famoso RAS, Rede de Assistência à Saúde. Isso é de 2013. Estava aqui procurando, aqui a Isabel já está me trazendo. Obrigado. É uma portaria 1248, de 24 de junho de 2013. E eu recebi, então, essa planilha, veio junto com uma planilha para que nós prestássemos conta do dinheiro arrecadado de 2013 a 2022, recebido pelo Ministério da Saúde, por conta da RAS, Redes de Atenção, a Estratégia de Qualificação das Redes de Atenção à Saúde, no meio de incentivo de formação de especialistas na modalidade de residência médica. Então, eu pediria para os senhores, eu estou falando aqui, façam esse levantamento, porque a Secretaria Estadual da Saúde não recebeu absolutamente nada, até o momento que consta para nós. Tanto é que a minha alegação foi total desconhecimento. Sei que a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, nesta época, nós entregamos esse documento e algumas instituições foram beneficiadas por esse sistema dentro do município de São Paulo. Mas aqui na Secretaria Estadual, eu total desconhecimento do processo, tive que dar a minha negativa ao preenchimento de uma planilha que desconheço. Fomos atrás de quem pudesse explicar, mas até agora eu não tive retorno de que, se existiu, se esse dinheiro veio para o Estado de São Paulo, alguém que vai ter que prestar contas, que não serei eu, né? Em relação. E ali dizia que era para gratificação de preceptoria, construção de até R$200 mil, a região sudeste receberia R$3 mil por aluno matriculado, e assim vai. Esse é o documento que eu posso dizer que existe, né? Não vou pegar aqui por causa mas é um documento do Ministério da Saúde. E talvez aí venha, né, os aproveitadores para dizer e para acusar. Cabe a gente se defender desse processo de acusação. Doutor Rui, acho que o senhor conseguiu o protocolo? Paulo, eu não tô na Coreme, tá? Ah, tá. Eu Ok. estou no consultório, então eu vou para o Hospital 9 de Julho depois, Tá, aí joia. eu te mando o protocolo. Não, que eu vi o senhor com a mão levantada, pensei que o senhor quisesse falar. Não, então tá bom. Não. Obrigado. Tá, joia. Fala, Renato. Tudo bem? Não, sim. É que está vendo no chat várias solicitações de inclusão no grupo. E ok, ótimo. Então, eu estou começando a me perder nessas inclusões todas. Eu acho que talvez seja interessante falar aqui. A gente pega aqui. Está sendo gravado, então fica fácil. Legal. Que eu já me perdi. Tá bom? Ok. A gente pode passar, talvez, o grupo, né? O Adriano, que vai ser acrescentado ao grupo. Isso. Então, através do telefone, poderão acrescentar. Aí eu vou pedir para a minha agilidade de TI permitiu só que eu mandasse uma mensagem no grupo, dizendo que estava um monte de gente pedindo o que eu faço. Então... Ok. Doutor Kimura. Eu estou com uma dúvida aqui. Esse argumento que foi utilizado, Laércio,
com relação a que as instituições já receberam, existia um programa que foi na época do governo PT, e eu acho que pode ser exatamente essa época que o Paulo Fernando falou, em relação ao incentivo que principalmente as prefeituras levantavam, que foi exatamente naquela época do incremento, do aumento do número de vagas de medicina da família e comunidade, e nesse momento teve uma série de movimentações, as prefeituras recebiam, e a minha dúvida é essa, porque Paulo Fernando recebeu isso via Secretaria Municipal de São Paulo, que era um gestor. E até onde eu sei, as secretarias estaduais não receberam. Será que é isso? Será que esse incentivo para pagamento seria isso? Porque isso é um programa que, na verdade, foi pago para o incremento das residências, compra de equipamento, compra de assinaturas de atualização, essas coisas todas. E não me lembro que moradia estivesse contemplada. De fato, recebeu por volta de 2013, houve essa movimentação, foram editais bastante concorridos, principalmente pelas prefeituras menores, que era para incremento. Eu me lembro que era um valor vultuoso, algo de 3, 4 milhões por instituição inserida. Será que não é esse? É esse. É a 1248, trata exatamente da estratégia instituída de qualificação das redes de atenção à saúde, da RAS, por meio de incentivo à formação de especialistas na modalidade de residência médica em áreas estratégicas do Sistema Único de Saúde. E aí tem todo o que poderá, né, e o quantitativo. Para o estado, a região sudeste, era R$3.000 por vaga de residência médica, por residência mês, é o que está escrito aqui, né? E constituía a região sudeste, exceto o Espírito Santo, Distrito Federal, que ofereceram programas de residência, receberão um incentivo financeiro de R$3.000 por vaga de residência por mês. E as outras demais regiões recebiam mais. Então, chegava até R$7.000 na região Nordeste e R$8.000 na região Norte também. Além disso, tinha um incentivo para ampliação e ou aquisição de material permanente, no valor de até R$200.000 por instituição, admitida na estratégia de qualificação em que trata essa portaria. E aí poderia ser colocado reformas e construções de locais apropriados para residentes. É o que diz a portaria. Uma portaria de 4 ou 5 páginas. Tá? Então, pode ser... Tem alguns critérios, tá, gente? Tem alguns critérios que estão aqui na portaria, que eu não estou aqui citando para vocês. Mas era para financiamento, programas de residência, público, privada, instituição municipal, federal, estadual e privada sem fins lucrativos. No meu modo de ver, Laércio, Renato e demais aí que estão participando desse GT, tem que utilizar que isso... essa portaria foi utilizada para incremento e não para pagar moradia. Então, isso tem que ficar claro na peça de defesa. Exato. Né? Por isso que eu acho que precisa ser alertado. Acho também que a gente poderia promover um congresso, mesmo que seja online, dedicado aos jurídicos, dedicado aos advogados, com um corpo de pessoas que tivesse
de médicos que entendam um pouco de legislação de residência médica para poder fazer isso. Então, a gente teria aí a participação de alguns médicos, alguns desembargadores que pudessem opinar sobre essa questão e expondo isso. Acho que dá para fazer isso. Cada um dos seus jurídicos participaria, a gente poderia organizar um evento desses que seja online. Tá? Eu acho que é a forma mais prática. Mas meio urgente, né? Porque... Para ontem. Para ontem. O problema é que a gente não sabe o que vai acontecer. A questão está na mão do legislativo, mas o legislativo agora vai entrar num período totalmente dedicado à eleição, né? Vai ser difícil conseguir obter qualquer coisa por essa via. Todos vocês sabem, esse é um ano eleitoral, com eleição para as grandes casas e provavelmente esse problema, por fazer parte de uma lei, né? Não é que é uma portaria interministerial, não é porque é um entendimento ou uma resolução do Ministério, é uma lei. Isso, para fazer qualquer modificação, ela é muito complicado e vai depender de negociação junto ao legislativo para sair alguma coisa. Tá? Acho que o Tom já não consegue. Repetindo o que o Adriano falou, eu temo pelo futuro da especialização como residência médica por esse motivo, né? Entendendo todo o resto. Oi? Não ouvi. Eu abri a portaria aqui, estou dando uma corrida na portaria, mas veja só, tem o anexo 1, que é especialidades e pré-requisitos para instituições públicas, estaduais, distrital e municipais de saúde e para os hospitais privados sem fins lucrativos, excetuando-se entidade de saúde reconhecida como de excelência, conforme uma lei específica. Mas, de fato, folheando aqui rapidamente a portaria, ela é ampla, não é só municipal, não. Não. Eu posso dizer que o Estado não teve essa... Tanto é que eu tomei um susto, né? Imagina, recém-chegado aqui, prestar contas de 2013 até hoje, de um valor que, na minha cabeça, se é por residente, vocês multipliquem aí o montante que poderia ter sido arrecadado, né? Mas desconhecemos total financiamento para o Estado de São Paulo, e aí a gente até entende, né? Uma das coisas que a gente tem que sempre analisar é o momento político, socioeconômico, demográfico em que nós estamos para discutir as questões. Hoje, cada vez mais, eu aprendo que a gente precisa saber a hora e o lugar em que você está para poder fazer qualquer tipo de discussão. E isso o professor Kimura já tinha me alertado há alguns anos atrás. E, olha, sem estender muito, mas a seção 2 diz do incentivo financeiro de custeio para a reforma. E está aqui internet, sala de estudo e tal, e alojamento do médico residente, na seção 2 dessa portaria. Então, está incluído de fato. É assustador. Deixa eu só... Pois não. Quem está falando, que depois eu já passo para você, Cláudio. Quem vai falar? Laércio? Quem está... Pode falar, Laércio. Então, a portaria, ela, quando publicada, e fomento da criação de novos locais de residência e a estrutura básica para isso. Por isso que está entrando essa história do alojamento. Construir um alojamento, fazer um espaço físico para os residentes ficarem. Em nenhum momento nessa portaria está escrito auxílio moradia. Não, e auxílio não, moradia. Não vamos falar em auxílio, pelo amor de Deus, é moradia. Uma forma absolutamente do que
alojamento pago para a instituição, ou o dinheiro pago para... Não estou te ouvindo. Acho que caiu. Mas eu entendo isso. E aí é por isso... Construir um auxílio moradia. Isso é uma interpretação... Entendeu? É isso. A gente precisa... juridicamente, a gente precisa ter muito cuidado. Por isso que tem que ter o apoio do jurídico aí para analisar todos esses pontos. Mas eles falam em alojamento, sim. Programas novos, lá de 2013. Então, eu não sei se alguém que recebeu. Eu não sei se a Secretaria Municipal de Saúde está aí. A Cristiane estava pedindo o link, passei para ela, não sei se ela está por aí, mas ela lembra desta época, sim. E a gente sabe que veio algum dinheiro para a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, com certeza, para reformas naquela época. Que, graças a Deus, eu só dei aquele direito. Cláudio Rangel. Bom dia a todos. Só para contribuir nessa discussão, eu acho que a ideia do Kimura de montar realmente um congresso com jurídicos é excelente. Aqui na BP, nós já temos alguns processos, e todos os processos estão tendo contra o hospital. Os advogados estão dizendo que a BP teria que pagar o auxílio moradia e não pagou. Não está sendo nem dizendo que o Ministério passou o dinheiro, então os processos são contra o hospital. E o que eu tenho conversado com os advogados é que os hospitais que têm particulares sem fins lucrativos, como eles têm um jurídico próprio, muitas vezes não querem ter nenhum processo do ponto de vista nessa linha, o que eles vão fazer? Eles vão, muitas vezes, conseguir pagar para os residentes, e os residentes sabem, muito mais fácil eles receberem dinheiro do hospital particular do que do hospital público. Então, nós já vamos ter algumas audiências agora, agora em setembro e outubro, nós temos 2 audiências. Inclusive, nós estamos tendo algumas ações coletivas de uma especialidade que se formou num determinado ano, e todos os residentes constituíram um advogado e vieram para cima da beneficência portuguesa. Então, eu acho que a reunião dos jurídicos é extremamente importante. Eu tenho conversado com alguns hospitais, cada um está usando uma linha de defesa. Eu acho que a gente realmente usar uma linha de defesa meio única dá mais força para o grupo, tá? E isso é para contribuir para todos, que a BP, como é um hospital particular, o que o hospital vai se posicionar é que se alguém ganhar e começar a ser jurisprudência, ela vai acabar com a residência médica, porque fica impossível nós temos hoje 112 residentes do MEC, você dá moradia para todo mundo, então realmente estou congruente com o Kimura, que vai ser realmente o fim da residência médica. Muito bom. Alguém mais? Podemos seguir? A gente Doutor, terminar? tem uma pergunta no chat. Tinha uma, por favor, pode falar. Santa Casa de Ribeirão está perguntando se existe alguma regulamentação referente a PCD nos editais, se existe alguma regulamentação para se colocar no edital. Você responde? O assunto... pode responder. Pode responder. O assunto PCD está sendo discutido a nível nacional, tá? No momento, nós não temos uma regulamentação, existem vários entendimentos, mas provavelmente isso vai dar briga também, principalmente no quesito de quais limitações, inclusive ao contrário, né? Você tem reserva de vaga para PCD, mas qual tipo de PCD que pode ter reserva de vaga? A outra discussão é quais incapacidades não permitem que você exerça uma especialidade médica. Então, por exemplo, um cirurgião que tenha amputação de membro superior, se ele pode ser cirurgião ou não. Então, existem várias discussões, várias vertentes disso, nada está
decidido, não existe uma orientação especial para fazer. Existe notícia, sim, por exemplo, a Prefeitura Municipal de São Paulo inclui no seu concurso uma reserva de vagas, é uma reserva de vagas a partir de determinados números de programas que ofereçam um número maior, acho que até o Paulo ia falar sobre isso, e fazer uma reserva de um percentual. A Prefeitura Municipal, na gestão Haddad, se não me engano, fez essa introdução no seu edital. Entretanto, no momento, não existe nenhum tipo de manifestação. E também não há regulamentação disso lá na Comissão Nacional de Residência Médica. Eu sei que a Comissão Nacional de Residência Médica, é assunto recente, está tentando discutir esse assunto, tá? Mas eu acho que isso teria que ser visto com uma visão um pouco maior, não só de Comissão Nacional de Residência Médica, porque se trata de uma orientação federal, tá? É isso. Paulo, complementa aí sobre o modelo. Exatamente. Então, o que acontece? Em 2000 puxar pela memória, 2011, 2012, foi exatamente na época do prefeito, época do PT, do professor Haddad, e que estávamos nós à frente já nesse período da Secretaria Municipal de Saúde e atendemos, então, uma portaria que foi publicada por ele, e na qual tinha cotas raciais e cotistas PCD. E a partir daquele momento, nós já estamos saindo já da Secretaria Estadual, por contas exatamente dessa polarização, vamos dizer assim, Estado e município, e nós começamos a fazer o processo seletivo da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, usando os dados de reserva de vagas e PCD, dados pela Secretaria, pelos órgãos federativos que nós temos, né? Que é para concurso. Nós, à frente da comissão da Comune, da Comissão Municipal de Residências, à época, tentamos argumentar que nós não éramos concursos, nós tratávamos de seleção pública, mas isso foi totalmente ignorado e, consequentemente, persistiu. Ao final do mandato, no dia 30 de dezembro, no final do mandato do prefeito, ele, então, declarou, fez uma nova portaria e retirou a seleção pública desta portaria. Mais uma vez, a Comissão Municipal de Residência, já em 2015, se eu não me engano, fizemos uma moção para retirarmos tanto a cota racial quanto o PCD, porque não atendia o que era aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica, mas a Procuradoria do município recusou-se a mexer com isso. Recorremos à Comissão Nacional, COJUR também, época de Rosana, não tivemos nenhum sucesso, documentos que tramitamos para lá, e agora causa uma certa surpresa quando nós estamos sentados lá e vem a discussão. Não sei, ok, cotas raciais nós não vamos mais discutir, é uma seleção pública, a gente argumentou, tivemos todos os argumentos possíveis. E agora veio a discussão do PCD, que tem uma normativa, inclusive, de que quais tipos de problemas de saúde poderão ou não ser ligados com o PCD e terem cotas para o programa de residência. Isso tem legislação sobre isso, que a gente atuou junto à Secretaria Municipal de Saúde. Se alguém pegar aí o edital, o último edital, vocês vão poder observar que tem lá cotas raciais e cotas PCDs no edital da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. E lá está especificado a legislação, que tipo de doenças eles podem ter, ou de patologias e tudo mais. Mas o que causou mais estranheza foi saber que eu acho que em Minas Gerais já tem candidatos PCD, não sei se ele ou se é Bahia, agora eu não vou lembrar, e que houve, inclusive, discussões sobre isso, e aí veio à tona o PCD novamente.
Então, está havendo essa discussão, porém não existe nenhuma posição e, até o momento, editais não devem considerar, exceto São Paulo, que segue uma legislação municipal, município de São Paulo, PCD e cotas raciais, cotas de PCD e cotas raciais. Enquanto não houver uma manifestação da Comissão Nacional, porque é um órgão federativo. Ok? Sempre peço para que olhem tempo e hora que a gente está, que a gente estava, que a gente esteve e como esteve. E as condições que a gente tinha que fazer determinadas coisas. Bom, seguindo aqui, houve esse comunicado do Ministério da Saúde, muitas pessoas ligaram, queriam saber se isso era real ou não. É real, sim. O prazo é 15 de agosto. O residente deverá, ele próprio, fazer a mudança junto ao SIG Residência, e tem aí dúvidas, residências@saude.gov.br, ou por um telefone, que sei lá se alguém atende, 61-3315-3959. Isso tem a ver conosco, Secretaria Estadual da Saúde? Não, nós não temos nada a ver com isso. Nem a Secretaria Estadual da Saúde e nem a Comissão de Residência Médica. É uma comunicação feita diretamente pelo Ministério da Saúde, é que nós achamos por bem, sempre que nós recebemos alguma coisa, a gente compartilhar pela Serem essas questões que são interessantes para todos. Eu acho que quanto maior o compartilhamento de notícias, melhor para todo mundo. Então, consequentemente, só que isso, fiquem bem atentos. Sei que ontem já houve várias ligações para a Secretaria Estadual, questionando se a Secretaria Estadual também iria mudar para Itaú, Santander. Não, aqui é Banco do Brasil, continua a mesma coisa. Secretaria Estadual da Saúde, continua a mesma coisa, tá? Alguns assuntos só rapidamente de pontos que foram discutidos no seminário de residência médica, dia 2 a 4 de agosto. Tivemos a abertura com o ministro da Saúde, tivemos a presença do CONAS, o presidente do CONAS, e o doutor Hélio Gotti, que é do Ministério da Saúde, e também do MEC, a presença do doutor Sérgio e da senhora Viviane, a doutora Viviane, que é a atual secretária da Comissão Nacional de Residências Médicas. O assunto basicamente girou em torno de ociosidade, muito se falou em ociosidade, vagas não ocupadas, medicina de família e comunidade, era o exemplo clássico, mas passaram por cardiologia, que tem caído também a procura, ortopedia, as questões foram colocadas, muito momento de discussão, e alguns dados comparativos apresentados pelo MEC, aí, pela representante do CONAS, que foi a Vanessa, que estava junto com a presente, né? Acho que a Vanessa é CONAS, né? Acho que é a Vanessa é CONAS. E aí ela apresentou alguns dados: aumento de programa por município nesse período 19 a 22, 5%, aumento do número de programas 18%, aumento do número de vagas autorizadas 17%, um investimento mensal, país, R$ 282.113.020. Esse é o cálculo apresentado com o número de residentes hoje que estão sendo financiados. E foi um seminário, acho que interessante, porque teve uma condição de discussão para alguns, tentativa de resolução de alguns problemas, com falta de pagamento pelo Ministério da Saúde dos projetos pilotos. Espero que a gente tenha dado funcionada para se resolver definitivamente a questão da UTI, da medicina intensiva adulto, não tem resposta, né? Então, não sei se o Ricardo está aí já nos ouvindo, se teve alguma notícia com relação a isso, se realmente foi pago, se eles receberam, se não receberam até agora. Enfim, muito mais por contatos, e foi um belo evento. Acho que a Luciana poderia também, que estava presente, dar o seu parecer, se ela estiver aqui nos ouvindo. Seria importante. Oi, Ricardo. Aqui sim, Você perguntou a respeito da terapia intensiva, eu ainda não consegui falar com o Falcão hoje. Tá bom. Ok. Fala aí, Luciana.
Travou? Travamos. Lu? Acho que caiu. Estão me ouvindo? Olá, olá. Pessoal? Vamos ouvir. Não estou te ouvindo, Luciano. Está cortando bastante. Na minha opinião, muito produtivo. Foi ociosidade, mas até que... me ouvi direito? Não, agora é que estava picotando bastante. Deve ter dado algum... É a chuva. Agora está sol, mas teve chuva, sol. Não, é que eu queria até reforçar, porque o tema mais, como você disse, né, importante do seminário foi a ociosidade, e daqui vem a importância das instituições apresentarem verdadeiramente o número de vagas que tem ato autorizativo e reduzir as vagas que não são ofertadas, porque muito se faz em termos de planejamento quando se considera ociosidade. E a visão do MEC e a visão do Ministério da Saúde em termos de ociosidade é um pouco diferente, né, em termos de definição. Então, essas vagas que não são oferecidas por falta de financiamento, mas que a gente tem credenciada, elas precisam desaparecer. E precisa ter uma programação muito firme de aumentar com financiamento garantido, porque estudos são feitos, projetos são feitos na tentativa de melhorar essa ociosidade. Achei muito, muito boa a discussão em todos os momentos. Achei que tudo foi muito pertinente nesse seminário. Muito bom. Para terminar, finalizar, agora vamos passar para a Comissão Especial de Residência Médica. Alguns assuntos que eu tenho que trazer aqui. Número 1, Seleção Pública 2023. Nós estamos no processo da contratação da empresa. Demos um passo enorme, eu diria, para a nova contratação futura que vai acontecer. Estamos ainda na fase de licitação, vamos dizer assim, entendimento de vocês. Porém, previsto a prova no segundo domingo do mês de dezembro, como a gente já havia colocado. Acho que tudo caminha para termos nos mesmos moldes a prova de seleção pública, com o mesmo enfoque na parte de escolha, através de um sistema desenvolvido pela instituição que for ganhar, e aí o desenvolvimento de uma escolha de vagas totalmente online, como se deu no ano de 2022. Peço, então, aqueles que seguem conosco na empreitada da seleção pública 2000 para 2023, que farão parte da Secretaria Estadual da Saúde, que aproveitem o momento, esse time de julho até dezembro, para que façam a atualização dos seus programas, dos seus portais, né? Ele não falou, né? Ainda não, mas vou falar, Leila. Que façam, por favor, na agenda, que façam realmente essa atualização dos seus portais e procurem as universidades para desencadear, para que sejam reconhecidos como instituições de formação. Então, peço encarecidamente que vocês que estão aí frente às instituições, né, atualizem, para que depois não venha, não deu porque o nosso portal estava desatualizado, ou qualquer outra questão. O sistema deverá ser o mesmo que foi feito de forma inovadora, de escolhas de vagas pelos residentes, obedecendo todos os critérios em relação às questões de classificatória, pela escolha do residente, então não ferindo em nada as questões das resoluções da Comissão Nacional. Agora, cabe às instituições atualizarem, deixarem atualizados os seus portais
de forma que sejam reconhecidas como instituições inovadoras, pujantes, e como eu sou ainda algo otimista, a gente acredita que a residência não vai terminar nesses moldes ainda, então a gente tem que acreditar na instituição que a gente está à frente. Basicamente é isso, afastamento. Uma mail me pediu essa encarecidamente para que aqueles que têm o financiamento SES, por favor, o afastamento deve ser informado àqueles que têm mais de 120 dias. Tá? Existem alguns apontamentos aqui que não foram informados à Secretaria Estadual da Saúde. Claro que tem que ser também comunicado à comissão no CIS-CNRM, que é o Sistema da Comissão Nacional, MEC, mas aqui, que é o órgão financiador, se a pessoa voltou, se não voltou, se ela continuou, se ela pediu mais 60, se não pediu, enfim, entrar em contato aqui com a Comissão Especial de Residência Médica, aqui na Secretaria Estadual da Saúde, para falar com a Mariane. Migração do sistema, eu não sei, Mary, você quer complementar essa informação? Você quer falar alguma coisa? Era isso? Posso? Ok. Migração do sistema. Há um trabalho todo aqui da equipe, que tem exigido muito da equipe aqui da Comissão Especial de Residência, que é sair do Saberman para ir para o BOL. BOL, o que é mesmo? Como é programa de bolsas? Não, agora deu branco. O Saberman, todo mundo vai, é o sistema da residência médica. O Luiz, se souber do BOL, depois você me fala. Então, o que é isso? É uma mudança de sistema que vai ser tanto para a questão de gestão, mas principalmente para a questão de financiamento de bolsas. Então, é claro, não se desesperem, teremos aí um planejamento de um encontro, de treinamento para todos os coordenadores de Coreme e secretárias, né? Não dá para ser só um lado, para todos os coordenadores e secretárias que participam, que têm o financiamento da SES, para que a gente possa atualizá-los com relação a isso. Ainda está em fase de teste. Esse momento é um momento que estamos fazendo 2 folhas de pagamento, a folha no Saberman e a folha no sistema novo, checando se a migração foi correta, se não foi correta. Todo esse trabalho tem sido feito por essa equipe aqui, da Isabel, da Mariane, do Luiz, e que estão aqui. Então, além de todos os processos que a gente está trabalhando, tem exigido muito essa migração, e a gente acredita que vai conseguir fazer isso em breve e trazer esse treinamento a todos. Bom, alguém quer falar? Luiz, Isabel, Meire, todos com fome, 12:30. Então, acho que a gente pode começar a pensar em encerrar esse nosso encontro. Acho que, mais uma vez, agradeço a presença de todos, principalmente do professor Kimura. Fala, Luiz. Só tem uma questão aqui, que a Mônica do Emílio Ribas está perguntando se esses 120 dias seriam corridos ou no ano letivo. No ano letivo. No ano letivo. Tá? Lembre-se que 120 dias é dado por conta das gestantes, e é o prazo máximo para a reposição, exceto a gestante ainda tem a possibilidade de solicitar mais 60 dias. Por força de lei, né? Ela tem só que aí ela não recebe bolsa nos 60 dias. É um direito que ela tem, é um cuidado que ela pode querer ter a mais com a sua criança. O prazo que a gente tem de afastamento de licença gestante, 4 meses, pago pelo INSS, 4 meses pago pelo INSS, e depois na reposição da carga para aquisição de competências, aí sim haverá o pagamento da bolsa pelo Secretaria Municipal de Saúde. E é assim que a gente trabalha. Pode falar? Quer falar? Pode falar. Meio. O pessoal da USP está perguntando que a 3 de 2006, que era da Fundap ainda, argumenta que
o médico que se ausentar por um período de 15 dias consecutivos, sem a devida comunicação ao Corema, vai ser considerado abandono. E isso não consta no POP. Você poderia comentar? Poderia comentar se o Júlio estivesse aqui comigo, porque eu preciso ter uma... Então, vamos lá. Resolução 3 de 2006, da época da Fundap. Os 15 dias, só para eu entender, ele é considerado abandono sem que ele tenha apresentado uma declaração ou um afastamento, é isso? Na verdade, isso é uma regulamentação da Fundap, ainda do tempo da Fundap. E no POP não existe isso. Na verdade, meu modo de ver, eu caí de paraquedas agora. Vou ter que ver. Não tem, vai ser considerado abandono. Eu acho, só não sei se isso não consta no POP. Precisaria falar com o Júlio. O que tem no POP, na verdade, é assim, a pessoa que falta, simplesmente abandona, né? 15 dias, sem aparecer, sem saber se está ou não presente, é feito o abandono a partir do 16º dia. Não, ele colocou no POP. Mas parece que isso não está escrito no POP. Isso não está escrito no POP. Tá, então nós vamos ter que rever, tem que ver, né? Para a gente ver. Agradeço que tenham colocado isso para a gente dar uma revisada. E se não está, POP é procedimento operacional padrão, né? Aquilo que pode ser mudado a qualquer momento, é que eu tenho conversado. A gente tenta abranger, ter a abrangência de todas as resoluções e tudo mais, pode ter faltado essa resolução 3 de 2006 por ser da Fundap. E aí teríamos que também consultar se tem alguma outra resolução posterior que não se está vigente, ok? Mas se não está vigente, eu vou ter que coletar. Então, agradeço, mas eu tenho que rever isso daí. Se não tiver, a gente tenta colocar e ver qual é a melhor. Uma das coisas que a gente tem colocado, né? Eu acho que 15 dias ele recebe, independente, mas se ele não apareceu nem nesses 15 dias, ele deveria ser considerado abandono. E só reforçar, doutor, que assim, esses 120 dias que a gente aqui está falando, é os 120 dias do parecer da Comissão Nacional, que eles vão dar, porque o residente ficou 180 dias afastado, por exemplo, pegou um atestado de 60 dias, depois mais um atestado de 120. A Coreme deve comunicar à Comissão Nacional, né, decidindo o que vai fazer com esse residente, se ele vai fazer uma reposição no final, ou se esse residente, né, vai ser... Não existe reposição por mais de 120 dias, né? A não ser que seja uma solicitação pela Coreme, devidamente justificado. Eu sempre uso o cara que se acidenta a caminho, que quebra uma perna, fratura a coluna, fica afastado da sua residência por um prazo maior de 120 dias. Isso tem que ser analisado pela Coreme para que ela faça uma consulta à Comissão Nacional da possibilidade de que ele retorne no ano seguinte e tudo mais. São aquelas exceções que nós temos. Okay? Acho que é nesse sentido. Só tem uma última pergunta aqui, acho que da Santa Casa de Franca, que ela ficou um pouco confusa referente à questão do aumento e da diminuição de vaga, porque ela informa que em 2021 ela conseguiu a aprovação de um ato com um número maior de bolsas, só que em 2022 ela não tinha o financiamento, que ela conseguiu em 2023. Ela pode colocar as vagas em 2023. Se ela tem o financiamento, vida que segue. Ok. Tá? Eu não sei que programa que ela está falando, mas com certeza deve ser um programa de 2 ou 3 anos. Então, vida que segue. Não há necessidade de comunicação nenhuma. Ok? Acho que é isso. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos. Passo a bola aí para o doutor Ricardo, doutor Kimura, para encerrarem a nossa plenária. Ricardo está presente? Acho que foi ficar lá o doutor Kimura. Podemos encerrar? Oi, Paulo, obrigado pela participação de todos. É que eu estou caindo muito meu 4G. Tá bom? Obrigado por tudo.
A Até gente vai mais. se falando. Um abraço. Boas notícias só, por favor, Ricardo. Por favor. Sim, Tá lógico. bom? E mandei um abraço para a Marilda. Quero Pode saber deixar, quando... ela estava presente. Ah, legal, manda um abraço para ela. Tá bom? Tá bom, até mais. Senhores, vamos lá. Senhora, abriu o microfone para falar. Eu queria agradecer a todos a presença novamente. Acho que a gente está tentando construir. Eu deixei passar a oportunidade, mas uma das coisas da Secretaria Estadual para os programas que financiam seria a gente tentar realizar, a gente está tentando viabilizar um curso para que se possa treinar não só os coordenadores, mas principalmente o pessoal que, em geral, lida com isso, que são os chamados secretários e secretárias, na verdade, os colaboradores que vão preencher e lidar com o sistema, tá? Assim como o SIG Residências, que é um instrumento do Ministério da Saúde, a gente vai ter um nosso, que é um instrumento antigo e que está sendo renovado, com todos os seus percalços, tá? Muito obrigado pela participação de todos. Paulo? É isso aí, gente. Então, obrigado pela presença e a gente volta a conversar. Luciana, obrigado. E qualquer coisa a gente fica à disposição. Sempre lembrando, perguntas para a residência médica continua a serem.sp@gmail.com. E se tratar da Secretaria Estadual da Saúde, por favor, requeram a Resmédica ou os telefones aqui da Secretaria Estadual. Eu peço sempre por e-mail, que é muito mais fácil, porque se torna algo oficial, um levantamento para a gente poder responder com calma, sem respostas evasivas, num telefonema, e então fica mais fácil. Assim, pode ser utilizado por todos. Obrigado mais uma vez. Até mais.